A gente volta aqui ao Brasil, à política brasileira. O governador gaúcho Eduardo Leite se filiou hoje ao PSD aqui em São Paulo. Ontem ele havia anunciado a saída do PSDB depois de 24 anos de filiação. E justamente quem vem para o ar aqui no 360 é o governador Eduardo Leite, ao lado do também gaúcho, nosso repórter Estevão Limana. Dou meu boa tarde aos dois. Obrigado, governador, pela disponibilidade de estar conosco antes de embarcar para uma viagem internacional. Estevão, peço que você comece a nossa entrevista, depois a gente gira aqui pelo estúdio. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, governador. Obrigado pela disponibilidade. Nós até tínhamos se encontrado numa feira lá em Porto Alegre, em Bento Gonçalves, essa semana. O governador sempre solícito com a gente aqui da CNN Brasil. Prazer. Bom, governador, a gente teve o anúncio agora, então, da sua filiação, o ato oficial, né, o tradicional da ficha assinada, também por algumas figuras bastante importantes da história do PSD. Mas eu trago essa conversa para o que está vigente nesse assunto, que é a possibilidade do senhor ser candidato à presidência da República pelo PSD. O senhor já mencionava anteriormente que essa era uma das aspirações, que tem muita energia para fazer isso, e que no próprio PSDB, que era o seu antigo partido até hoje, existia também essa possibilidade, após a fusão, as conversas com o presidente, e que o senhor seria o favorito. Agora, no PSD, nós temos outros nomes que também despontam, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior. E existe podemos dizer que existe outros capítulos a serem passados. Sim. Por que o senhor decidiu trocar o certo pelo duvidoso, sendo que a sua aspiração é grande a ser presidente? Obrigado, Estevão. Obrigado aqui à CNN pelo espaço. Olha, porque não é sobre a minha aspiração, simplesmente. Eu aspiro ser candidato a presidente, trabalharei para formar um projeto de país ao lado de todos aqueles líderes políticos e da sociedade civil, do meio empresarial, todos aqueles que, assim como eu, pensam que o Brasil precisa avançar na direção de contas com equilíbrio, firmeza contra o crime, atenção social para as pessoas que mais precisam, né? Mas modernização da sua economia, da máquina pública, para criar esse ambiente favorável. Então eu quero me dedicar muito sobre essa construção de um projeto de Brasil e tenho sim a aspiração e a disposição de liderar esse projeto como candidato. Mas eu tenho absoluta convicção, né, pela minha experiência na vida pública e pelo que penso de país, justamente que não é sobre simplesmente a minha aspiração. Se fosse para ser candidato a qualquer custo, de qualquer jeito, bom, então lá em 2022 o presidente Kassab tinha me convidado, né, para ser candidato a presidente pelo PSD, mas eu entendi que naquele momento era muito próximo do processo eleitoral para fazer uma guinada numa vida partidária longa dentro do PSDB, e preferi ficar no PSDB. Nesse momento o PSDB está fazendo uma fusão com o Podemos, que aliás quero dizer, respeito e desejo sorte, porque compreendo que tem ali muitas pessoas muito interessadas em fazer as coisas darem certo na política, mas tem todo um processo dentro do PSDB nessa fusão que precisa ser feito, e me ofereciam também a oportunidade de liderar aquele projeto, mas eu entendo que ainda existem estágios desse fortalecimento, desse novo partido que pretendem formar nessa fusão. E eu vi aqui no PSD essa possibilidade de vários líderes que respeito muito, pessoas com quem me identifico, uma construção política habilmente, muito competente, sendo feita pelo presidente Kassab ao longo dessa trajetória do PSD. E portanto, eu não estou para ir pela política pelo caminho mais fácil, eu estou pelo caminho que melhor possa produzir efeitos, não para mim, mas para o Brasil. Esse é o meu interesse. E vejo no PSD um grande partido no centro, não um centro que não se posiciona, mas um centro onde as pessoas têm as suas posições, mas respeita quem pensa diferente e constrói politicamente para isso acontecer. Então é o caminho que eu entendo melhor a gente pode trabalhar, tenho muito respeito pelo governador Ratinho e justamente entendo que nós vamos saber construir juntos o melhor para o Brasil. Com certeza. Eu passo agora a palavra ao nosso colega, âncora Yuri Pita, que está lá no estúdio, também vai perguntar para o senhor, governador. Obrigado, Estevão. Governador, o senhor, nesse processo todo que vem passando o PSDB, sei que o senhor e seu ex-colega de partido, Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, e agora sua novamente colega de partido, a governadora Raquel Lira, do PSD de Pernambuco, vocês três conversaram muito a respeito desta situação do PSDB e do destino que cada um tomaria. Dado que agora o senhor e Raquel Lira estão no PSD, o próximo passo é vocês dois juntos também levarem Eduardo Riedel ao PSD? Não, existem muitos aspectos locais, regionais, Yuri, que são considerados.
Eu não domino a situação política do Mato Grosso do Sul e a estratégia de todo o grupo que cerca o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Azambuja. Compreendo que devam haver situações e aspectos locais nesse processo. O Brasil é um país continental, né? A gente faz movimentos olhando o Brasil, mas existem aspectos regionais que são específicos. Mas, claro, eu quero dizer aqui que o governador Eduardo Riedel é alguém que eu tenho mais do que respeito, tenho admiração por ele, né? Um governador muito dedicado, de fino trato, muito determinado no seu trabalho. Desejo muitas coisas boas para ele. Se desejar estar conosco, naturalmente, vai ser uma alegria poder trilhar ao lado dele. Mas eu considero que na política, na conformação que a gente tem no Brasil, eventualmente a gente pode estar por caminhos diferentes, mirando um mesmo horizonte. Não tenho dúvida que eu olho para o mesmo horizonte que o governador Eduardo Riedel, quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa futuro, na forma de fazer política. É uma decisão dele, do grupo político do Mato Grosso do Sul, por quem vou ter muito respeito, independentemente da decisão que tomar. E insisto, eu desejo que o PSDB, nesta fusão com Podemos, muitos amigos, parceiros, colegas, né, o presidente Marconi faz um grande esforço na liderança do PSDB, a presidente Renata Abreu, do Podemos, também tem um carinho e respeito por ela. Estão fazendo um grande esforço para formar uma nova força política no Brasil. E eu desejo êxito, porque o Brasil precisa de forças políticas num centro democrático, que tenham visão de futuro para o país, ao mesmo tempo com capacidade de diálogo, de busca de convergências. É sobre isso, na minha percepção e na minha atuação política, e eu vejo hoje no PSD melhores condições para fazer isso. Eu tive 24 anos no PSDB. Eu não pretendo me filiar a um partido, como estou me filiando hoje, por uma conveniência eleitoral do próximo processo eleitoral. Estou olhando uma longa jornada que eu pretendo ter aqui, contribuindo para o meu país, e entendo que o que se construiu no PSD, pelas lideranças que o formam, dá essa condição. Governador, Débora Bergamasco falando com o senhor aqui de Brasília. Primeiro, obrigada pela entrevista, obrigada, Estevão, também por viabilizá-la. E te agradecer também e te desejar bom trabalho no seu novo partido. Minha pergunta é, o senhor falou sobre projeto para o país, visão, né, de projeto para o país e não projeto pessoal. Então, eu gostaria que o senhor dividisse com a gente, né, num âmbito nacional, qual é a avaliação que o senhor faz, para a gente entender sua visão de país, qual a avaliação o senhor faz do governo Lula hoje? Bom, eu me mantenho na condição que sempre estive. Tenho divergências muito fortes com o PT na forma sobre como pensam a organização da máquina pública e o funcionamento da própria economia. O que não quer dizer que eu não trabalhe, né, com o presidente Lula e com seus ministros, porque eu não acho que são pessoas mal intencionadas, que querem destruir o Brasil como o outro polo, né, dessa polarização tenta fazer crer. São pessoas de visões distintas, né, com visões diferentes do funcionamento da economia, da máquina pública, mas eu respeito e não entendo que sejam pessoas interessadas em fazer mal ao Brasil, mas que pensam diferente do que eu penso. Então, eu identifico que o Brasil precisa fazer ajuste nas contas públicas com reformas estruturantes que envolvem desde uma nova reforma previdenciária, porque ainda temos problemas, né, na estrutura previdenciária, reforma administrativa, não apenas com o foco de redução dos custos, muito para reduzir custo da máquina pública, sim, mas também para melhorar a performance do serviço público. Na estrutura que a gente tem no serviço público não existem incentivos ao bom servidor que se dedica e não existe consequência para o servidor relapso que não cumpre o seu papel. A gente precisa discutir isso. Na área da segurança pública, vejo muito apetite do governo federal para regular e controlar as polícias, o que naturalmente até tem que ter padrões de operação, protocolos, né, que devem ser obedecidos. E as nossas polícias têm. A Brigada Militar no Rio Grande do Sul tem um bom exemplo de padrão de operação, que não quer dizer que seja infalível, porque é feito por pessoas, mas sempre que alguém comete algo errado, há um processo, um inquérito, toda uma estrutura de apuração das condições em que tenha trabalhado. Então, fazer essa regulação do funcionamento da polícia tem que ser feito, age em nome do Estado. Mas o problema não é esse, o problema é querer com muito apetite fazer isso e com pouco apetite para combater o crime organizado. Não vejo
quase nenhum apetite para realmente colocar polícia na fronteira, enfrentar crime organizado, ir com força, tornar penas mais duras no Brasil para quem comete homicídio, para quem tem envolvimento com crime organizado, para fazer cumprir a pena, quase nada se fala. Mas na hora de falar para regular a polícia, falam fortemente. Então, tenho diferenças, né, bastante profundas em relação a esta visão de como a máquina pública deve se organizar. Tenho algumas sinergias e sintonias sobre questões de programas sociais, né, que eu acho que tem que estar bem construídos. Né. Talvez a divergência maior aqui minha seja no sentido de que, olha, tem que trabalhar correção de desigualdade? Tem, mas tem que trabalhar muito mais fortemente promoção de igualdade. Tem uma sensível diferença aqui, né? Uma coisa é você pegar a desigualdade depois de existente e fazer medidas mitigadoras com programas de transferência de renda, que são necessários eventualmente. Mas a força e a energia do Estado brasileiro deve estar em promover igualdade de oportunidades, um ponto de partida mais próximo, né, do comum para todos, e não simplesmente tentar equalizar lá na linha de chegada depois que já ficou para trás uma boa parcela da população. Então, temos diferenças, mas insisto, eu respeito, entendo que existem ali muitas pessoas interessadas em fazer que as coisas deem certo, mas elas veem caminhos diferentes do que eu vejo, e por isso mesmo eu acho que nós temos que nos reunir para construir um projeto de Brasil diferente, que moderniza a nossa economia, que abre a economia do Brasil, que faz novas reformas estruturantes, administrativa, previdenciária, e vamos ter que discutir questões de reformas institucionais relacionadas a esse, né, peso que tem o Congresso no orçamento, o Judiciário em decisões que afetam o mérito de políticas públicas. Tem uma série de coisas que tem que ser feitas sempre com muita tranquilidade e serenidade, com boa política, com muito diálogo, porque a democracia forte precisa de política forte, não é menos política, é mais política para fortalecer a nossa democracia. Vou chamar o Pedro Venceslau para participar também dessa entrevista. Pedro, vem para cá, que o Pedro Venceslau, nosso analista que fica em São Paulo, também tem uma pergunta para o senhor, governador. Governador, eu apurei que o ex-presidente Michel Temer tem conversado com todos os governadores para tentar formar uma frente de direita contra o PT, contra Lula em 2026. Então, vou fazer duas perguntas em uma só, bem sinteticamente. O senhor avalia que a sucessão presidencial de 2026 passa por Jair Bolsonaro, e eu quero saber se o senhor é a favor ou contra esse movimento da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro em Brasília. Vamos começar aqui pelo final, então. Não dá para pensar em anistia. Quem cometeu algum crime, e houve crime ali, no mínimo da depredação, né, de patrimônio público, de ataques a estruturas que representam a República e que estavam embaladas por, né, uma campanha que buscava atentar contra a democracia. Bom, aquelas pessoas eram representativas de um golpe e ali estava um golpe acontecendo, eu não consigo afirmar isso. Mas acho que elas eram embaladas assim por pessoas que protagonizaram uma tentativa, né, contra o Estado democrático de direito, que aquelas devem ser responsabilizadas mais fortemente. Mas agora não ter pena nenhuma para quem cometeu aquilo, porque anistia é isso, né? Anistia é dizer, olha, não, passa um pano e não vamos esquecer aquilo ali que houve. Não dá para esquecer, não dá para... Aliás, mesmo para a direita, aliás, acabei de falar aqui sobre segurança pública, né? E está muito presente na direita, como eu também penso isso, de que tem que ter penas mais duras para quem comete crime. Como é que alguém que defende isso vai dizer que simplesmente, não, mas aquele crime ali não, esse dá para passar a mão? Bom, e aí depois reclamam que do lado da esquerda também, o próprio presidente Lula em algum momento falou que não, mas o sujeito que roubou alguma coisa para poder comprar uma cervejinha ou qualquer coisa assim que tenha sido falado no passado, não pode ser preso, deixa acontecer. Então, quer dizer, criticam quando a esquerda quer colocar panos quentes, vamos dizer, sobre determinados crimes, mas depois, para quem cometeu um crime também, do seu lado, querem anistia, não está certo. Quem cometeu um crime tem que ser responsabilizado. Agora, a dose da pena, eu me alinho mais ao pensamento do que foi externado no voto do ministro Fux, nesse processo, de que essas penas precisam ser ajustadas. Bom, sobre o processo sucessório,
Não, eu não acredito que seja o presidente Jair Bolsonaro quem determine a sucessão, não, é o povo brasileiro. O povo brasileiro vai decidir o caminho que quer. E vejo muitos brasileiros que não estão felizes com essa polarização, que ou votaram no Lula simplesmente para tirar o Bolsonaro, mas sem desejar verdadeiramente o Lula de volta, ou que votaram no Bolsonaro porque queriam evitar que o Lula voltasse, mas também sem compactuar, sem compartilhar das suas ideias, da sua forma de agir. Tem muita gente aí que não está feliz com isso, eu sou um deles. Eu não estou satisfeito com essa polarização. Nenhum desses polos e desses líderes representa o que eu quero para o Brasil, o que eu desejo para o país, que é fazer da política um instrumento, como eu disse, de busca de convergência. Política é para fazer as pessoas mais felizes, não é para tornar a vida das pessoas insuportável, como infelizmente estes tentam fazer, que é jogar uns contra os outros, uma briga que contamina as famílias, os locais de trabalho, as amizades e impede as pessoas de conviverem pacificamente. Está errado isso, eu quero um caminho que resolva os problemas, ataque os problemas e não ataque as pessoas. Por isso eu insisto. O destino do Brasil não é definido por Lula ou por Bolsonaro. O destino do Brasil vai ser definido pelos brasileiros e eu vejo muitos brasileiros como eu querem um caminho diferente. Vamos trazer também aqui o governador Larissa Rodrigues, falando direto de Brasília. Larissa, o governador Eduardo Leite te escuta. Tudo bem, governador? Boa tarde. Governador, o senhor disse agora que nenhum dos dois, Lula e Bolsonaro, representa o que o senhor quer enquanto político e pensa no futuro do país. Mas, até casando com a pergunta que eu tinha pensado inicialmente em fazer para o senhor, o PSD ele tem, sim, cargos desse governo Lula, como anda em muitos estados, seja São Paulo, por exemplo, mais voltado àqueles que seriam considerados bolsonaristas, digamos assim. O senhor sai de um partido que durante muito tempo foi o número 1, digamos assim, em disputar vagas e cargos e eleições com o PT e vai para um partido que agora tende para um lado e às vezes tende para o outro. Para o senhor, como define o PSD agora e por que ele é tão importante na sua carreira política a ponto do senhor deixar um partido de 24 anos como o PSDB? Larissa, nitidamente o PSD é um partido que se posiciona no centro. Mas eu entendo que, pela composição que tem, da força dos líderes que tem no partido, muitos, inclusive, saídos também do PSDB, assim como eu, e tantos outros de outras agremiações que acabaram vindo para o PSD, para cá, não simplesmente estão no centro para ficar acomodados entre uma coisa e outra. É um centro que tem projeto, que tem uma visão de Brasil. Pode ter até visões distintas dentro do mesmo partido, mas acho que tem uma convergência que é muito importante. O diálogo e o respeito. E um verdadeiro interesse para contribuir com o país. Bom, esse interesse de contribuir com o país significa, veja, o PSD não participou do processo eleitoral em 2022 apoiando o presidente Lula, mas como há essa disposição para o diálogo, para construir pontes, ajuda, a partir de alguns dos seus integrantes, a governar, mas sem uma adesão de absoluta fidelidade a tudo aquilo que o presidente tenta colocar no Congresso, porque existem muitas divergências, ou seja, busca contribuir com o Brasil, eu tenho essa visão. Estar no centro com as suas convicções, na política, significa a gente manter a defesa das nossas convicções, mas com a possibilidade de dialogar com quem pensa diferente. Tem muitas diferenças, certamente minhas e de tantos outros integrantes, com o presidente Lula e com seu projeto para o Brasil. De outros integrantes do partido, talvez as diferenças sejam menores, mas nem assim inexistentes. Há, entre todos do partido, uma convergência, a de que política se faz dialogando, construindo pontes, e isso significa conversar também com quem pensa diferente, inclusive com esse governo, com quem se pensa diferente, mas em nome do interesse do Brasil, se busca ter uma postura colaborativa e não de atrapalhar o governo, porque os brasileiros pagariam o preço no final do dia. Então é sobre isso, né? O nosso sistema político brasileiro tem o seu grau de complexidade à medida que você elege um presidente da República, um Congresso com um sistema multipartidário. Se você não tiver uma disposição de dialogar e construir pontes, o país se torna ingovernável e quem paga o preço não é o governo e o governante, o presidente da República. Quem paga o preço é o povo brasileiro. Acho que há esse entendimento, né, das lideranças do partido
e por isso percebo que a ajuda e a participação do governo não é uma adesão com um viés de participação numa chapa eleitoral, numa construção político-eleitoral futura, mas um interesse de ajudar o país e ali na frente, na hora de definir um novo projeto para o Brasil, o PSD está com muita disposição, é isso que percebo no presidente Kassab, em todos os que acompanharam esse ato, de muita disposição de criar um projeto alternativo com o protagonismo do PSD no centro, com um projeto de Brasil altamente transformador. Governador Eduardo Leite, obrigado por estar aqui com a gente, por gentilmente ter nos atendido aqui também. Sei que o senhor segue com viagem internacional agora, vai para Nova York. Estamos também, coincidentemente, nessa data, um ano após a enchente, né, que infelizmente devastou o Rio Grande do Sul ano passado. Mas essa viagem também vai ser para trazer alternativas para o Estado. Obrigado pela sua parceria e sucesso, êxito aí na carreira pelo PSD. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.